Bom dia, eu sou a acadêmica Antônia Iranilda Silva de Souza Costa, de Chaval, Ceará. Vou apresentar meu trabalho de seminário, onde ficamos com o tema As dificuldades que o surdo enfrenta no hábito escolar. Vemos que nas escolas de hoje a dificuldade é muito grande, porque não são adaptadas a esses alunos, a receber esses alunos, não têm profissionais qualificados na área e a Libra ela não é o suficiente para incluir os surdos no sistema educacional, porque nem todos utilizam a língua. Tem muitas pessoas que utilizam leitura labial, aparelho auditivo, o implante, que eles acham que esse ferramenta é mais fácil deles entenderem. Aí são mais utilizados. Outros precisam usar outras estratégias para poder se expressar e se comunicar com esses alunos. A importância da inclusão em escola, ela irregulares para pessoas com deficiência. Quando uma escola repensa suas ferramentas de ensino para pessoa com deficiência, ela deve ser considerada também que alguma iniciativa importante para os outros alunos são úteis, como a Libra pode ser usada como estratégia, tanto para comunicar e expressar para outras crianças que não têm deficiência, têm dificuldades de oralização, autismo, que a gente vê muita criança nas escolas de hoje com autismo. E essas mesmas lógicas podem ajudar e são diferentes. Aprendizado daqueles que não escutam também. É importante que os professores estejam atentos em cada detalhe em sala de aula e sua postura também. Ele tem que ver também como sua postura está em sala de aula, porque tudo isso conta na hora do aprendizado da criança com deficiência. O uso de vídeo com tradução para Libras é interessante usar em sala de aula para esses alunos com deficiência, com legenda. É uma ferramenta muito interessante. Mesmo que a escola tenha uma série de estratégias, sempre é bom que o professor possa estar usando estratégia diferente, estratégia dele mesmo, porque tem muitos profissionais que usam tem muita estratégia boa, que o aluno possa estar gostando, possa estar participando mais das aulas, que possa estar chamando mais atenção. Eu me chamo Francisco Gilvan Gomes Dias e fiquei com o tema A dificuldade que o surdo enfrenta no hábito escolar. Vamos lá, quais a dificuldade que o surdo enfrenta no hábito escolar. O problema linguístico cognitivos é apontado como o principal agravante na dificuldade de aprendizagem dos surdos. O surdo não recebe estímulos auditivos e não consegue aprender linguagem oral. O período inicial de sua vida é caracterizado por atraso na linguagem e na comunicação. Essa é uma das principais dificuldades do surdo. Atualmente, recebe-se um grande impasse por parte do surdo ao ingressar na escola, principalmente num processo inicial decorrente de diversos fatores. Essa é outra dificuldade que encontra o surdo, como limitações, o conhecimento parcial da linguagem pelo qual comunica linguagem brasileira de sinais. E o preparo não é adequado. O preparo dos professores para esses alunos surdos não é adequado. Então, dificulta mais as pessoas surdas entender o que o professor
repassa para ele. Entretanto, é preciso mais eficiência, é preciso mais estudo para que o surdo entenda aquilo que o professor quer passar para ele na sala de aula. E que ele entenda que aquela sala de aula não seja um obstáculo para eles, e sim uma forma de desenvolver o conhecimento que eles têm dentro de si, mas precisa de um estimulante melhor, precisa de que o professor se adapte mais com as coisas que eles precisam receber, para eles poderem entender a mensagem que o professor querem passar para ele. Sou a acadêmica Graciane de Almeida Mota em Pedagogia. Vim falar um pouco sobre a dificuldade do surdo na sociedade em geral. A dificuldade enfrentada pelos surdos, a falta da compreensão da família, em consultórios, em laboratórios, em hospitais, acessíveis a aeroportos. Articulamentos bem com os lábios, sem infantilizado, que se tornam invisíveis durante as dificuldades, em cinemas, com filmes dublados, e muitas das vezes, por não ter esse equilíbrio na sociedade, não ter compreensão, às vezes falta muitas coisas na escola, professores para entender, os surdos acho que deveria ter mais educação em Libras, aí muitas vezes muitos entram em depressão. Vejo que ainda não tem um bom acompanhamento na escola, por não ter professores bem capacitados em Libras. Vejo um acompanhamento ainda da família, que devia melhorar, que ajuda muito a criança surda, o adolescente. Assim, acho que devia ter mais coisas na educação para tratar dessas pessoas com surdez. Tipo, mais atividades em geral que estimule, que seja tratada na dificuldade deles. Eles deviam ser mais acessíveis com surdos, porque, em modo geral, eles enfrentam muito preconceito. Eles são, às vezes, como tratados assim de uma forma diferente, por estar na sala por estar, mas eles tinham que estar se tornando também alunos acessíveis, participando das atividades. Não que por eles serem surdos eles não entendam, tem muitos surdos que entendem mais do que as outras pessoas normais. Eles entendem às vezes muito bem, às vezes você tem que fazer gestos, e também, tanto para eles que estão dentro da sala de aula e na sociedade em geral. Eu acho que poderia melhorar muito, né? Mas isso depende muito, tanto do professor como do aluno, principalmente da família. Olá, sou Marcelo Carvalho da Silva. Eu vou falar um pouco sobre o histórico da educação do surdo e também da fala do grande psicólogo que é o Vygotsky. O histórico cultural da educação, na premissa de Vygotsky, as crianças, mesmo que são produtos das condições específicas do desenvolvimento social, conforme o autor apresenta, o uso de signos conduz os seres humanos a uma estrutura específica de comportamento que se destaca o desenvolvimento biológico e cria novas formas de processo psicológico enraizado na cultura. Vygotsky diz que os surdos, desde a antiguidade, é marcado por superação, pois foram considerados sujeitos miseráveis, imbecis, anormais, incompetentes. Nesta época, as pessoas surdas foram discriminadas e segregadas sob várias formas, vistas como pessoas de segunda classe.
Mesmo assim, elas sobreviveram com sua língua e cultura e identidade, mostrando sua competência, capacidade para decidir a maneira melhor da educação que atendesse suas necessidades. Através dessas decisões de desigualdade, o cenário está sendo mudado pelo crescimento da ciência e por visões mais progressistas, como também projetos políticos, educacionais, que deram um rumo, novas trajetórias da história da inclusão dos alunos surdos, e uma delas foi a Declaração de Salamanca, que vigorou vários métodos chamados do oralismo puro, né, que é ideias de estudos, muitas ideias de estudos, métodos de estudo, e outro foi pela luta pelo bilinguismo, abrindo um novo horizonte para as mudanças do ensino dos alunos surdos. Com o surgimento desta declaração, percebe que no Brasil houve muita significativa do que diz respeito desde da inserção, da valorização do bilinguismo. No Brasil, além da influência legal da Declaração de Salamanca, foi construída uma seção de Lei de Diretrizes e Base da Educação Nacional, LDBN 39 94/96, que destaca normas para funcionamento da educação especial e para os profissionais que atuaram com essa clientela. Os alunos, antes denominados como deficientes, passaram a ser tratados como alunos com necessidades educativas especiais. Tudo teve essa mudança. Então, o histórico de antigamente, tudo acontecia isso, era desvalorizado, os professores não tinham aquele conhecimento. Hoje, graças a Deus, eu creio que muitos professores não têm mais conhecimento. O que precisa ser feito? Os gestores, os governantes, investir mais na educação, principalmente na inclusão desses alunos, que é mais importante. Os professores precisam estar preparados para exercer dentro da sala de aula. Isso precisa ser reivindicado, muitas coisas. E meu muito obrigado. Olá, sou Marlúcia Brito. Estamos aqui falando de uma temática muito importante, que é a dificuldade que o surdo enfrenta no âmbito escolar. Essas dificuldades, porém, ela vem enfrentando já há anos e anos, porque nas escolas não tem espaço adaptado para essas crianças aderir, muito menos profissionais adequados para ensinar essas crianças. Então, para que isso venha acontecer e ter o ensino que eles merecem, um ensino de qualidade, precisa sim de um olhar crítico, um olhar humano, um olhar de caridade para essas crianças, porque elas são merecedoras, são crianças especiais, e para isso precisa sim dos governantes, tanto da rede municipal como das redes estadual. Então precisa sim esses governantes ter um olhar mais visado para essas crianças, para que elas possam se desenvolver cada vez mais com seus trabalhos, com seu cognitivo, com a sua imaginação. Então precisa sim do apoio também dos pais em si, em casa, do apoio da família, do apoio da sociedade, do apoio dos familiares, do apoio dos amigos. Então, o mais importante é o apoio também dos professores, dos futuros pedagogos que virão futuramente ensinar. Sempre em sala existem crianças especiais e sempre terão crianças especiais que precisam sim de um apoio de qualidade,
de um ensino de qualidade, de um olhar crítico, de um olhar especial. Então, isso é muito importante. Uma criança com deficiência auditiva chegar no espaço escolar, encontrar-se uma escola adequada para aquela criança, um espaço que aquela criança possa se interagir, aquela criança possa se desenvolver. Então, para isso, precisa da união estável de cada pessoa, de cada município, de cada estado, que precisamos também cobrar, né, tanto da sociedade como dos governantes. Então, isso é muito importante. Então, fazemos com que isso prevaleça, que isso venha acontecer, precisamos sim cobrar mesmo dos governantes, para que tudo venha dar certo, para que cada criança tenha sim o seu espaço adequado, o seu lar, o seu, como se diz, o seu espaço, para que eles possam desenvolver sim. Eles são capazes de se desenvolver, são crianças especiais, mas são crianças altamente inteligentes. Mas para isso acontecer, precisa muito, mas muito mesmo, de somente de pessoas que tenham um olhar voltado para essas crianças. Então, abraçar a todos essa causa. Essa causa não é só minha, nem essa sua, é só de nós todos e principalmente da sociedade.